aqui, acho que o Guto, não sei se ele vai entrar, nem Luciana. Mariana chegou a conversar. A Mônica está entrando. E a Rose e o Diego, o Diego falou que não podia vir, ele teve um problema, não sei se resolveu. E a Rose, não sei se todo mundo já conhece, mas a Rose, ela se tornou avó nessa semana e pediu um vale avó, uma licença avó, das atividades todas. Eu falei, esteja liberada, tá tudo certo. Fiquei morrendo de inveja, porque, né, eu sei que tá cedo para mim ainda, que eu não quero meus filhos tão jovens sendo pais, mas deve ser um acontecimento. A Maristela deve estar entrando, né? Nossa doutora mais fresquinha. Bom, eu vou. Então, bem, né, gente? Eu vou dispensar aquela rodada de apresentações, porque, em função do Everaldo, a gente fez isso no grupo, né? Alguém não se apresentou por lá? Emilene, vem! Mila! Conexão Maputo! Oi! Nossa, com a gente! É. Que bom te ver, minha querida! Bem, nossa, quanta saudade! Muito, Delícia! muito. E pensar que mês que vem eu estaria aí com vocês, né? Não é? Mas estará em algum momento, tenho certeza. Isso aí é. Bom, se eu viver até lá, eu irei para Maputo numa das primeiras viagens, primeiras oportunidades que eu tiver, se eu tiver. Que bom. Bom, Maris deve entrar, porque ela já até deu um ok lá no grupo, daqui a pouco ela está aí. E para vocês é tarde, né, Mila? Quantas horas aí? São 8h40 agora. Eu acho que a Mari está no mesmo fuso que você. É o mesmo fuso, o dela é o mesmo horário. Você terminou? Tá. Olha quem está aqui, olha que beleza. Olha o João aqui, galera. Olá! Nossa! Olá! Ei, pessoal! Ei, João, boa tarde. Muito bem. Um abraço. Morrendo de saudade de todo mundo. Gente, a gente tá precisando de encontrar, né? Encontrar de verdade, né? Pegar. É assim. mesmo. Então, mas não tem jeito agora. Vamos ficar aqui no nosso cantinho, porque já é um privilégio danado poder ficar no cantinho e se conectar desse jeito. Quero agradecer muito a vocês estarem aqui. Eu senti muito no primeiro semestre, assim, acho que a gente ficou apagando incêndio, né, Rogério? Especialmente na PUC, porque a PUC respondeu muito rápido. Eu sei que vocês que estão aí em outras universidades também. Ei, Camila, que bom que vocês conseguiram. Ei, Lu, tudo bem? Tudo A bom? gente conseguiu, mudou o horário e a gente falou, então a gente vai conseguir participar um tiquinho, pelo menos. Muito bom. Bruna Tudo tá bem? vindo também? Você acha? Tá vindo, ela tá chegando, já falou que ela tá mesmo vindo para aqui. Excelente. Então, eu estava dizendo que no primeiro semestre, assim, a gente estava respondendo a coisa mais urgente de entender como é que a gente ia estabelecer contato. Até fiz aquela tentativa, algumas pessoas participaram da tentativa de retomar as atividades para o terceiro evento. Everaldo, cadê você? Ele saiu? Olá. Tá aqui, tá na minha frente. Tá aqui. Então, o grupo de pesquisa, todo mundo que está aqui é ou foi vinculado ao grupo de pesquisa em algum momento da formação, né? Nós temos algumas pessoas que já se formaram conosco, mas continuam conosco, é o caso da Emilene, da Luana, a Cássia, na verdade, é minha parceira de vida, né, Cássia? Nós temos 20 anos de amizade, você sabe, né, que a gente completa em 2020. Uma década! 20 anos juntos. Incrível.
incrível. E nós estudamos juntas no mestrado e continuamos para a vida. Não sem atribulações, né, amiga? Que a vida é assim. Sim. A Aline teve um problema. O marido teve uma situação, o marido dela é policial e ela me contou aqui que o marido dela teve uma situação lá no trabalho e eu preferi dizer para ela para não se incomodar com a reunião. Eu estou gravando, então ela vai ver aqui, né? Mas, enfim, a Mariana disse que está entrando, o Diego está aí, Mônica conseguiu entrar? Mônica tá aparecendo para mim aqui que tá aqui. E essa unha verde, Carol? Ah, que luxo! Eu tô pintando muito colorido na quarentena, Lu. Muito bom. E você tá mostrando isso aos seus professores? Não, eu não costumo abrir minha câmera para evitar exposição. Gente, não faz isso com seus professores. Que coisa feia. Eu mandei para vocês o meme, vou mandar lá no grupo agora esse meme. Mandei? Acho que não, vou mandar. A gente fica triste, né, não, Rogério, com esses alunos que não abrem câmera. Eu desenvolvi uma tática. Eu falo, gente, vamos fazer um print da aula, abre a câmera aí, todo mundo abre a câmera. Aí agora eu começo as aulas, já tem com a câmera ligada. Nossa, amei, eu vou fazer print da aula também. Exato. É uma boa. E aí, gente... Boa tarde. Ei, quem tá aí? Bruna? Ei, Bruna. Ah, Bruna. Olá. Ó, Bruna é a famosa da semana. Nossa, luxo total. Ficou chique demais. Chique mas demais. morri de vergonha. Mas ficou lindo, tá lindo. Bom que você foi animando. A minha mãe animou, encheu o saco da Cássia já. Aí o pessoal começou a falar que ia mandar. Acho que é bom que vai dando uma divulgada. Nossa, que fofa, sua mãe. Sua mãe é a Simone. O que é sua mãe, Bruna? Ai, uma simpatia. Nós estamos trocando e-mail. Ela falou. Diego, a gente tá vendo só sua tatuagem, Diego. Quer dizer, eu tô vendo só sua tatuagem. Quero ver seu rosto. Ou você quer mostrar pra gente sua camisa escrito fé no... quê? Brasil? Tô vendo nada agora. Seu óculos. Foi só fé. Fé no pai que o CRP sai. É da faculdade. Fé no pai que o CRP sai. Adorei. Para quem está na graduação ainda, aí, ó. Eu mandei para vocês aí o meme, gente. É de rachar. Super accurate. Mas esse meme é muito real. É muito real, não tem jeito. A aula 7 horas da manhã, gente, eu não coloco câmera, não. Tipo assim, não dá. Às 7 horas da manhã da praça, estão começando a aula com a câmera ligada. Eu tenho sempre telas na minha frente. Galera disciplinadona, hein? Porque eu fico com sono, tipo, não, tem que assistir a aula. Acho que até agora só 2 vezes 7 horas da manhã que eu tô com a câmera ligada. Depois disso tá difícil. Camila. E eu ainda aviso para eles, eu adoro gato. Todo mundo já sabe que meus gatos pulam no computador. E eu gosto tanto da versão só áudio quanto do áudio e vídeo. Então, para mim, pode ligar destabelado, de pijama, tá tudo certo. Eu fiz essa sugestão para uma professora se a gente podia aparecer de pijama. Aí ela rachou e falou que ia organizar uma aula de pijama. Aí eu comecei a rir. Adorei! Eu achei massa, não foi massa? Vou propor, ainda mais que eu tenho uns pijamas bonitinhos agora. Faz frio. Gente, vamos lá, vamos deixar de bobagem. Eu gostaria de discutir com vocês 2 pontos, mas vocês podem propor outros, tá? Então, Everaldo, você já está vendo aí as carinhas de todo mundo, essas pessoas são maravilhosas. Antes de você começar, você viu que eu estou mandando um monte de coisa no chat, né? Uma delas é importante. Eu tenho que sair, tipo, aqui são 2h46, aí
Que horas são aí? 3, né? 3h46. Eu tô estágio às 5. Então, eu preciso sair, tipo, 1 hora, daqui 1 hora, assim, e aí depois eu volto, tá? Não, eu sei que é reunião. Acho que a nossa conversa vai ser bem breve, Lu, assim, salvo a saudade enorme que pode prolongar nosso encontro, são 2 pontos centrais, assim, eu quero compartilhar com vocês minha reflexão, porque eu ticei todo mundo, assim, mais no desespero, vamos fazer o 3º simpósio internacional, viu, Everaldo? A gente tem um simpósio internacional que a gente começou em 2016, teve a 2ª edição em 2018, em tese a 3ª edição seria esse ano. Né, a gente fez a primeira reunião preparatória, ainda presencialmente, o Rogério veio de Poços, né, Rogério? Em dezembro do ano passado, mas aí veio a pandemia e atravessou a gente na organização do evento. A gente fez ainda uma reunião no primeiro semestre, tentando ver que alternativas a gente teria. A gente pensou um tanto de coisa, eu recebi outras contribuições das pessoas que estavam lá, porque é um grupo maior de pessoas de várias instituições do Brasil, e também a Isabel Cassimiro está lá. A Isabel estava com a gente naquele encontro? Não lembro, acho que sim. Acho que não. Não? Do primeiro semestre? Acho que não. Não. Mas o Lupe estava. O Lupicínio, na Espanha, a Isabel em Maputo e o professor Jacques Reun no Canadá. Então, a gente queria muito fazer, fizemos essa reunião, mas eu ando refletindo muito sobre tudo isso, sabe? Eu queria compartilhar com vocês, porque nós certamente vamos ser a parte operacional do evento, né? Mesmo com toda essa gente bonita, ampliada, participando, no fim das contas, somos nós que precisamos assumir o carregar piano do evento. Então, eu ando pensando muito nisso, quero compartilhar essa reflexão com vocês. E segundo, apresentar uma proposta para a gente ter encontros regulares, quinzenais essa semana, em torno de um projeto específico que eu estou chamando, vocês viram essa reunião, chamei ela de oficina de escrita. Né? Então, uma tentativa, vários de nós, né, estamos escrevendo, estamos em processo constante de escrita, algumas pessoas com escritas situadas nos seus trabalhos de dissertação, tese, iniciação científica, pós-doutorado, nós na labuta de sempre, né, Cássia, e o próprio Rogério, né, não é uma opção para a gente tem que produzir para garantir nosso salário. Eu quero fazer essa proposta. Então, vamos começar por ela, porque, assim, é muito simples a ideia. Ô, Luana, eu vou desapegar do chat. Você que é uma moça antenada, você vai traduzindo o chat aí, se vocês resolverem conversar pelo chat, tá? Mas eu prefiro que você abra o microfone, todo mundo abra o microfone e me atropele. Mas eu já discriminei as datas, elas são em agosto 14 e 28, eu só não contei, deixa eu ir contando aqui. 14 e 28 de agosto, 11 e 25 de setembro. Hoje ficarei só no áudio, espero que os colegas compreendam. Não, a gente não compreende, Luana, não é Luana Souza não, Luana Rodrigues. 23 de outubro, oba, vai ter festa de aniversário no dia do Nagis. Tem mais alguém que faz aniversário nessas datas aí que eu fui falando? 6 e 20 de novembro e o último encontro, 4 de dezembro. Então, 2 encontros por mês, 2, 4... A gente podia colocar isso no Google Agenda. Você quer colocar aí? 8, 9 encontros. Então, 9 encontros de 15h30 às 17h30, essa é a proposta, quinzenais, não tem nenhum feriado no meio, então basta ir se apresentando. E a ideia é que a gente tenha sempre dois momentos, né? Então, mais ou menos, sei lá, uns 40 minutos de discussão em torno de cada texto, né? Sem exatamente apresentação de texto. Então, se eu e Cássia formos apresentar nossos textos em construção,
daqui a 15 dias, a gente teria pelo menos 2 leitores entre os integrantes. Ei, Mônica, que saudade! Sem áudio. Você está sem áudio. Ei, Luciana. Ei, pessoal, eu custei conseguir escutar o sexto aqui pelejando, mas agora deu. Menina, doma esse Teams aí. É porque eu sempre estou no computador e agora estou no celular. Aí foi diferente. É diferente mesmo. Mas então a ideia é que sejam sempre 2 textos e 4 leitores, 2 leitores para cada texto, né? Que a gente exercite esse conversar sobre um texto em construção. E aí, todos, especialmente quem está no mestrado, doutorado, iniciação científica, tem isso como tarefa, né? Você já tem que escrever mesmo. Eu espero que seja um estímulo para isso. Quem não está, eu tenho certeza, por exemplo, que... Emilene, como é que está a sua vida aí? Você já está mirando no doutorado? Já estou. Na verdade, esses primeiros meses foram um pouco mais complexos do que eu imaginei chegar, né? Eu achei que fosse ser um plug and play e não foi exatamente o que eu imaginei, mas sinto que já cheguei. Cheguei por agora, assim. Cheguei nessas últimas semanas. Então, o doutorado é um foco. Comecei a conversar falei bem brevemente com Maristela, um pouquinho, mas sim, estou mirando doutorado, sem dúvida. Ai, que legal, muito bom. Eu quero muito, assim, ler de vocês, ver de vocês. Muitos dos artigos eu vou estar como coautora em algum nível, mas essa primeira versão, ela vem como uma versão das ideias iniciais, né? E aí, o que eu gostaria de combinar é que fossem, é claro que a gente pode produzir para vários veículos, mas que a gente fizesse uma coisa, assim, unir o agradável ao útil e mais útil ainda, né? Que a gente pensasse numa produção dirigida a periódicos na classificação atual B1 ou superior. Isso é bom para todo o grupo, é bom para o programa, para o nosso programa e para outras instituições em que vocês estão, e mesmo que a gente tenha em tela as dificuldades desse tipo de produção, que o grupo seja um espaço também para falar disso, né? Que a gente faça esse esforço conjunto. Eu acho que é um ponto acima do nosso daquela última proposta do ano de 2019, que a gente trocava como a gente analisava dados, né? Então, acho que pode ser uma questão, um jeito interessante. Isso significa, nós não somos 18, quantos que nós somos? Acho que 15 ou 16, mas são 8 encontros para a gente trazer essa discussão dos textos. Então, eu imaginei que todo mundo teria a chance de fazer pelo menos uma discussão em torno do seu texto em construção. E, enfim, os prazos é cada um pensando em como está o seu processo e como poderia cumprir né, apresentar um texto com uma semana de antecedência, a gente designar essa leitura. Cada um de nós, então, se posicionaria como parecerista, o primeiro parecerista, a primeira parecerista de um artigo em construção, e também exercitando esse olhar de receber uma análise crítica do texto em construção. Então, queria ouvir vocês, o que vocês acham, se tem contraproposta, como é que vocês ouvem isso, né? Escutam isso. Ouvem, escutam. Eu acho muito boa a proposta, sim, Lu e pessoal. Eu acho que melhorou para o computador. Eu acho que isso estimula, né, a gente e acho que fortalece também a relação do grupo, né, da produção em um coletivo. Exercita também a gente às vezes não tem interlocutor de texto, né? E aí é um cuidado também da gente estar nesse outro lugar de parecerista colaborador, né? Eu acho que é uma oportunidade bem boa para nós. É isso.
Eu reforço essa fala da Cássia, dessa possibilidade da gente fazer essa reação, esse feedback, repercutir aquilo que a gente vai escrevendo. Eu acho que até uma coisa que eu estava pensando esses dias, uma falta que eu tenho sentido da gente fazer ter essas possibilidades de repercussão. Acho que o grupo é um bom espaço para isso, né? Alguém mais quer comentar? O que as meninas de iniciação acharam? Deu medo? O que deu? Eu achei ótimo, Lu, a ideia. Inclusive, eu até tinha comentado com você antes que eu e a Ana, a gente está fazendo pesquisas, mas a gente está se encontrando virtualmente, assim, a cada 2 semanas, a cada uma semana, uma tá lendo a pesquisa da outra e dando exatamente esse feedback. Eu tô achando que está sendo super produtivo. E acho que ia ser muito bom fazer isso com mais gente também, com um grupo, até porque eu e a Ana, a gente está no mesmo nível, né, da graduação, de iniciação científica. Então, pegar essas de pessoas que já estão formadas fazendo pesquisas às vezes mais elaboradas, acho que seria muito bom para a gente. E para quem está chegando agora, Vero, que tal? Olá, eu penso que a proposta é excelente, né? Até porque quando eu penso texto, eu penso numa tessitura, né? E até trabalhando um pouco aí o Vygotsky, né? A gente gerar no outro aí uma zona de desenvolvimento potencial, e aqui não estou falando de níveis, mas da vida concreta de cada um, né? Diferentes olhares, e que cada um possa, né, olhar de fora, né? E também trazer a contribuição. Alguém mais quer comentar? Boa tarde. Todo mundo me ouvindo? Tá bom, Maria. Tudo bem? Então, eu acho muito produtivo, eu acho isso ótimo. Eu até mandei mensagem esses dias para a Lu, porque assim, tô no momento que eu estou querendo escrever uns artigos, umas coisas, né, da dissertação, inclusive. Eu acho que vai ser muito bom, assim, pra gente, né, esse feedback, essas trocas, eu acho que vai ser muito bom. Eu fiquei pensando aqui, porque acaba que no caso meu e das meninas, né, com a Camila e com a Nath, a gente já tem uma troca, né, entre a gente, mas é muito diferente o olhar de fora. Então dá um medinho, sim, mas eu acho que vai ser muito bom, vai ser bastante potente. Igual as meninas falaram, a gente vê outras formas de escrita, outros trajetos que vocês já traçaram, acho que é bacana. Talvez a pergunta seja assim, alguém, pelo que eu estou entendendo, alguém tem objeção a essa proposta? Gostaria de propor uma coisa diferente? Não! Você me lembrou o programa do Silvio Santos. Adorei! Eu também! Quer trocar essa bicicleta Calói por um par de tênis Montreal? Sim! E por um cacho de banana? Não! Muito bom. Ai. Então, vão construir a agenda. Quem se sente confortável para começar, daqui a 15 dias, apresentar um texto, e aí talvez a gente possa estabelecer algumas coisas mínimas. Assim. Para periódico, imagina enviar o artigo, porque os pareceristas têm condição de conhecer... Opa, tem um áudio ligado. Então, digamos, eu tenho um artigo em construção que eu até mandei para vocês, mas eu preciso incrementá-lo um pouco mais, porque ele foi feito como um trabalho para uma disciplina, ele não está pronto em absoluto para ir para alguma revista.
E eu imagino que, como eu tenho uns prazos antes, eu gostaria de ficar, tipo, 25 de setembro. Preciso de um mês para elaborar um pouco melhor, imaginar a revista, porque a ideia é a gente compartilhar o texto em construção, que ele tenha pelo menos qual é o argumento, qual é o objetivo, uma direção, né? Tem um rascunho razoável, não precisa estar pronto para submissão, mas o mais pronto possível, e que a gente já tenha colocado esse manuscrito nas normas da revista pretendida. Eu vou preparar para vocês amanhã e colocar para a gente aí no Teams. Eu criei uma equipe, na verdade, no Teams, e vou inserir todos vocês. O lance aqui no Teams, eu não vou conseguir inserir quem não é do Teams, né? Será? Como assim não é do ser ou não ser desse Teams? Como? Não está vinculada. É pago ou é porque é PUC? É PUC. Porque entendi. Você precisa ter um vínculo. É uma plataforma institucional, né? A gente convida, então? É porque o Teams é da Microsoft, não é? É da Microsoft, mas eu acho que eu consigo adicionar um drive na equipe do Teams. O link vai ser sempre esse de hoje, não vai mudar. Sempre é esse o link dos nossos encontros. Mas eu consigo anexar o drive, então eu ponho no drive e a gente circula por lá. Né? Eu vou tentar fazer isso e preparar uma lista de revistas contrastando o que a gente tem hoje de avaliação, de revistas afins, né? Pensando que a Cássia também tem uma interface na educação, e há projetos com outras interfaces também, mas revistas que têm hoje uma avaliação B1 para cima, e eu tenho acesso ao Qualis Vaza Jato, né? Vaza Qualis. Então, consigo ver num primeiro exercício da área como ficou a avaliação dessa revista. Então, eu faço a lista e na hora de imaginar o seu manuscrito, as pessoas já olham para ali. Tem alguém que já está com algum artigo mais ou menos pensado e imagina já uma revista para onde queira mandar? Não! No caso meu do mestrado agora, que vai para a dissertação, poderia ser um texto para circular aqui? Claro, eu também. Que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Eu também estou pensando nisso. Eu estou com 9 páginas de um artigo já estruturado, só que eu preciso de um tempinho para mexer mais. Não sei se daria para ser no próximo. Para mandar 15 dias. Eu acho que antecedência? Não, o próximo seria daqui a 15 dias do encontro e uma semana de antecedência. Ok, tá bom. Teria que enviar dia 21, né? E não precisa ser necessariamente pronto? Eu tenho 2 artigos em andamento, mas eu não consigo mexer com eles por agora. Mesmo porque, Luciana, você vai mandar as diretrizes, né, das revistas para a gente adequar, né? Então precisa mesmo... Talvez daqui a 15 dias não tenha necessidade disso, né, Cássia? Pode ser do jeito que tiver, porque está muito em cima mesmo, né? Sim. Vocês querem mandar, então, Marina e Luana? Não precisa necessariamente pronto, né? Não. Porque ainda falta algumas... Eu vou mexer mais durante a semana, mas então acho que é melhor, porque vocês me dão opinião, né, no que pode melhorar, quem sabe evolui melhor assim. Ótimo. Então, posso anotar, Luana? Vocês duas? Meu pai... Pode sim. Ai, que lindas! Eu prefiro ficar mais para frente, se der, porque... aqui tá uma loucura, assim. Eu não tô conseguindo mexer em nada fora do trabalho. E aí eu queria dar um fôlego a mais para ele, assim. Mas se não tiver, pode ser. É que eu não vou conseguir mexer nele depois da discussão, entende?
Então, vamos data a data, Lu? Eu estou anotando aqui para fazer a planilha depois, que eu não quero perder esse contato aqui, ficar transitando em telas, acho que demora o processo. Marina e Luana, eu não vou colocar leitoras e leitores aqui, não. Quando eu fizer a planilha, eu vou deixar espaço para vocês colocarem um título provisório do artigo. Tá. E aí, as pessoas se oferecem para serem leitoras do seu trabalho. Tá? Pensamos cada um de nós vai ler pelo menos 2 trabalhos, quer dizer, ler na posição de parecerista, né? O pressuposto é que a gente conheça os textos que vão estar em discussão no dia, para a gente não ficar aqui com cara de taxa. Então, Marina, Marina e Luana Rodrigues, né? Luana Rodrigues, eu estou ouvindo sua voz, você falou que estava sem microfone, sem câmera nem nada, mas eu adorei ouvir sua voz. É porque eu tô tinha o que você mandou. Então, tô de câmera fechada. Não, tá bom, é porque a Luana Souza também falou sobre os artigos dela, eu só queria confirmar mesmo. Não, eu estou entendendo que é você que falou que tem um artigo que já está pronto. A moça prestes a defender, já vai defender com o artigo submetido, estou entendendo. Então, vocês mandam para a gente até dia 21, né? E até lá também antes disso, coloquem lá o título provisório do trabalho do manuscrito que vocês vão apresentar, tá bom? A ideia é vocês não precisam apresentar o texto, que a gente centralize no feedback das leitoras e leitores, né? Porque o pressuposto é que todo mundo vai ter tido acesso ao texto antes, mesmo que não tenha lido nessa posição de parecerista, tem condição. E a gente pode ter um momento para cada avaliador, olha que legal, falar do seu texto e depois contribuições de todos, assim, né? Todo mundo pode, claro, fazer contribuições. Tudo bem assim? No dia 28 de agosto, ai que delícia! Luana, tem que postar lá no Nages esse print que a Cássia está fazendo, ela está tão tecnológica, minha amiga, ai... Não é impressionante? Estou chocada. Ai. Deixe-me só retomar uma informação, porque eu estava aqui baixando o aplicativo, porque eu não estava conseguindo ver as carinhas de todos, estava fixado só em quem falava, agora já consegui. A sua proposta é de discutirmos mesmo artigos em produção ou os nossos próprios trabalhos, ou a especificidade seria o artigo? Não, a especificidade é o artigo em construção direcionado a revistas bem avaliadas. Entendi. Esse exercício de uma escrita ultraconvencional. É claro que você pode, são raros os periódicos bem avaliados que acolhem uma escrita, outras narrativas científicas, mas eles são raríssimos. Então, o exercício é mesmo uma escrita convencional, né? Acho que eu não fui muito específica na pergunta. Não seria mandar, por exemplo, a minha tese no ponto em que ela está? Não. Um artigo que pode ser derivado da tese, pode ser uma outra experiência que não tem relação com suas pesquisas, né? O ideal seria que a gente discutisse aqui as pesquisas no grupo, porque é um jeito também de nós conhecer. A Cássia bombando aqui, gente, empolgada, tecnológica. Avisa para a gente fazer pose, Cássia. Pode tirar agora. Eu aviso. Eu quis pegar na Luísa, que apareceu agora. Então vamos fazer pose uma da outra. Tem que aparecer outras pessoas daqui a pouco. Ô, Lu, eu tenho uma pauta. Aí, quando você acabar, você me deixa falar? Você não quer falar de uma vez? Não, pode ser depois que você acabar. É por conta do Instagram, na verdade. Ah, sim. Muito bem. Massa. Lu, o Everaldo mandou no chat. Eu preciso entender como se dá a eleição dos temas. Como assim, Vero? Liga aí o seu áudio. Como eu estou chegando e vocês já estão falando aí da produção de vocês, mas
produzir sobre o quê, né? Para mim ainda está em aberto, né? A colega até colocou, seria sobre a tese, seria sobre... porque, de início, eu tento entender que a produção teria que estar relacionada com o espírito do grupo, ou se seria uma produção em aberto sobre qualquer tema. Ai, que legal sua pergunta. Na verdade, todos nós aqui estamos em algum momento de escrita, né? E a expectativa é que cada um, a gente não, vocês falaram lá no grupo das pesquisas de vocês, dos interesses temáticos de vocês, né? Mas isso vai ficando mais claro na medida que os textos vão aparecendo. É um jeito também de falar do seu trabalho específico, sabe, Everaldo? Então, por exemplo, tanto você manifestou alguns interesses super legais, digamos, você queira investir naquele tema divertido que você me mandou outro dia no WhatsApp, né, das meninas... Da Rua do Brega. Da Rua do Brega. Imagina um artigo sobre a Rua do Brega, gente. Esse artigo vai bombar. Não sei, assim... ou você pode, como você me falou ontem, já começar um fluxo de escrita da tese que seja a produção em forma de artigos. Você pode apresentar uma proposta inicial de artigo para a sua tese, né? E é com você, entende? Ok. Todos aqui, deixa eu ver, a Mila já tá fora, mas como ela vai estar no processo de ingresso no doutorado, imaginar um artigo de revisão, por exemplo, de literatura, com um tema de interesse no doutorado, pode ser um processo interessante, uma sugestão. Marina e Luana Rodrigues, que vão ser as primeiras, estão finalizando o mestrado, e aí provavelmente estão apresentando trabalhos ligados à dissertação, né? Acho que é um pouco isso. Isso mesmo. Lu. Oi. Pessoal, boa noite, viu? Porque para mim já são 9h13. Oi, Marisa! Ei, Maristela. Tudo bem, gente? Oi, doutora! Ei, doutor! Tá sempre aqui no meu pé. Então, obrigada pelo cumprimento. Eu tenho que escrever, eu quero fazer aqueles meus textos, adaptar com algumas sugestões, principalmente as da Carolina, que me interessaram muito, sobre questões de gênero, muito fortes no Brasil. Então, eu dei uma olhada naquelas referências que ela já tinha me passado. E a gente nem conversou ainda, nós temos que marcar pelo menos uns 10 minutos para nós conversarmos, Lu, sobre tudo, né? Com muita coisa, assim, que eu ainda gostaria de conversar com você. Mas eu acreditava ainda, depois do final, que eu teria alguma coisa para corrigir na tese. E não foi essa a proposta, né? O Keller falou que era para ficar do jeitinho que estava, exatamente a tese inaugural, e já foi VaptVupt, já está no Opus, que é o sistema online da biblioteca deles, e para consulta assim, internacional. Se alguém digitar o nome, já consegue achar. E, na verdade, não só para minha plena satisfação e realização, mas também para aproveitar o momento em que eu estou com todos os textos ainda bem memorizados, bem junto a mim, e com as propostas, especialmente as da Carolina, eu acho que eu posso tentar transformar também a parte de análise, de interpretação e análise mesmo das mulheres do Brasil já em um artigo. Mas eu tenho uma ressalva. Eu quero mesmo que vá para uma revista de qualizar, porque isso vai fazer muita diferença para mim aqui nos meus próximos passos. Você acha que é possível? Claro. Como não? E aí, Maristela, essa é a meta. Né? Você entrasse em parceria comigo no nome, na coautoria, e talvez a Carol
por causa dessas contribuições que dá uma puxada maior para gênero e para as questões de tripla jornada da mulher no Brasil e os demais problemas sociais. Uhum. Isso é legal, assim, por exemplo, há processos aqui que a gente está em diálogo com outras pessoas, né? Então, por exemplo, a Luana Souza, a gente tinha feito meio um compromisso público de convidar a Cíntia e Cacá em alguma produção. No seu caso, a Carol. Nessas situações, talvez no dia da discussão do seu artigo em particular, a gente possa convidar essa pessoa que constitui autoria, mas não faz parte do nosso grupo, sabe? Sim, mas também não é uma necessidade, sabe, de convidá-la. Eu estou interessada mesmo em adiantar minha vida. Eu estou assim, para ontem, acho que você já percebeu um pouco, né? Eu gastei muito tempo. Eu quero saber quando é que não foi assim, amor. Marina sabe, né, Marina? Olha lá, todo mundo que te conhece entendeu o recado. Eu sou para ontem? Tipo... Adoro. Então tá bom. Mas se eu não fosse assim, eu não saía disso aqui, não. O doutorado aqui tem gente lá, tem 8 anos como meu professor e não formou até hoje. Isso que é a verdade. Meu Deus. Então, eu tenho aí pelo menos um para já. Vocês querem trocar de lugar, Marina e Luana Rodrigues? Vocês querem ir para o dia 11? Mares, dia 11 é muito longe? Não. 11 eu só queria dizer assim, que eu tenho uma escrita que sai rapidinha, sai em uma sentada de 2 dias, porque tá pronta minha tese, né? E aí eu já dei uma leitura, eu já li as recomendações da Carol, que ela me mandou isso lá no final de junho, e eu já tenho a pegada do que adaptar, para não ser uma reprodução da tese, mas uma reanálise, um texto extraído dali. Para mim pode ser daqui uns 15 dias, 20 dias, um mês. É só para não deixar perder o calor. Joia. Marina e Luana, vocês querem trocar com Mares? Ir para o dia 11? Meu áudio agarrou aqui. Eu posso ir para o dia 11. Não tem problema, não. Então, Luana Rodrigues vem para o dia 11. Quem vai com Luana Rodrigues dia 11? Setembro. 11 de setembro não é uma data assim muito divertida, né? Mas é dia de trabalho. Quem gostaria? Lu, eu até que estou dando umas adiantadas, assim, não sei se dia 11 de setembro já daria, porque eu preciso das suas intervenções. Mas da última vez que a gente conversou, a gente tinha definido mais ou menos uma revista, lembra? Com algumas regras, eu tenho tentado já fazer assim, e acho que em setembro daria. 25 de setembro, junto comigo? Pode ser. Assim, eu vou precisar dar esses toques com você, sabe? Porque eu dei uma adiantada, mas preciso, sabe, finalizar, assim, tá dando mais páginas do que deveria, porque é o limite de 25 páginas. Mas eu acho que dentro desse tempo deve dar, não sei, depende um pouco da sua disponibilidade também. Minha disponibilidade é daquele jeitinho, ideia. Você já sabe, todo mundo sabe. Carol, vocês estão escrevendo juntas? Como vocês estão fazendo? Ou você está fazendo um trabalho ou outro, Carol? Não, a gente está cada uma fazendo o seu, né? Sim, ok. É porque a gente está fazendo assim, uma lei, aí a gente faz tipo uma supervisão, assim. Muito e sábio. aí Muito a outra bom. lei. Mas eu comecei a escrever agora na quarentena sobre aquele projeto que eu tinha pensado com você há muito tempo. Aí eu só comecei esse mesmo agora, sabe? Aí eu acho que eu vou te chamar essa semana, porque eu já tô assim, já tá caminhando também. Tá quase tudo pronto, assim, aí eu preciso que você leia. Excelente, lerei com carinho. Vão tirar só o dia 11 de setembro, e aí acho que também ficar forçando todo mundo a se posicionar assim a quente pode não estar sendo muito legal. As pessoas vão se colocando lá quando acham que vão ter um texto e coloca lá. Eu vou preencher o esqueleto, mas a gente tendo essa perspectiva agosto e setembro, a gente já toma um pouco de fôlego.
Tá faltando alguém para o dia 11 de setembro, junto com Luana Rodrigues. Alguém se habilita? Ana Luísa, você tem coisas prontas já, não? Tenho muitas coisas, Lu. Tenho tudo praticamente, né? Em esqueleto, assim, muitas coisas. Mas eu até ia dizer agora, assim que a Ana terminou, eu gostaria de ficar mais para o final, sabe, Lu? Porque agora, nesse momento, eu estou, não vou dizer mergulhada, afundada nas entrevistas, né? Naquela parte que sempre para mim foi um desafio. Então, cheguei nesse momento, já adiantei bastante aquele capítulo que o João, né, sugeriu que fosse a virada da tese. Então, estou inclusive com material bom, assim, em termos quantitativos também, e acho que qualitativos também se aplica, para te enviar. Mas eu gostaria de mergulhar agora mesmo nas entrevistas para isso me dar um respiro, porque acho que quando eu terminar essa parte, de fato eu terei terminado a tese de forma mais substancial para que eu possa ir refinando as sugestões da banca. Acho que vai me dar uma tranquilizada, porque o meu intuito é fechar esse ano, sabe, Lu? Quero muito terminar no prazo, passar as férias mais tranquilas. Então, se eu puder ficar mais para o final, eu vou ficar melhor. Bem, adoro pessoa que se conhece. Vocês perceberam que é a pessoa que se conhece? Todo mundo que falou até agora, olha, eu me conheço, meu tempo é esse. Gosto muito. Vou deixar em aberto, gente. A gente tem o próximo encontro, dia 11, a gente já tem Luana, dia 11 de setembro, e a gente termina de montar nosso cronograma juntos no arquivo de Drive antes, viu, Luana Souza? Porque aí quando a gente agendar no Google Agenda, a gente já está com todas as informações bonitinhas lá, pode ser? Pode. Ô, Lu, dia 28 ficou eu e Luana Rodrigues mesmo? Ou mudou? Que eu caiu a conexão. Você caiu. Ficou você e Maris. Olha que lindo. Luana Rodrigues foi para o dia 11 de setembro. Está precisando de um par lá. Cada um, quando a gente tiver o título, a gente manifesta os interesses mais imediatos, né? A sugestão, o exercício de parecerista, para quem já deu parecer sabe, você é convidado para dar um parecer quando você tem alguma afinidade, ou teórica, ou temática com a discussão que está sendo feita. Nem sempre isso vai ser possível, porque nós temos trabalhos muito singulares. Então, o que é isso, gente? Gente, o povo é tecnológico, vai conversa paralela. Não tira foto ao Léo, gente. Fala agora, eu vou tirar um print para a gente mudar a pose. Para de ler o Zap, Luciana. Deixa não, o Zap. Não é isso, Cássia. Tiveram alguns que não foram legais, Cássia. Luciana, tá coordenando a reunião. E eu tô na conversa paralela. Vai, cada um no lugar. Ela não deixa. Tá bom. Então, gente, esse era o ponto. Fico feliz de vocês terem aceitado o desafio. Sempre que possível, se quiser imaginar, né? Se imaginem como leitores de pelo menos 2 textos, e aí, para se preparar bem, que não sejam 2 textos de um mesmo dia, né? O jeito da gente funcionar, a gente vai inventar, mas a imaginação que eu tenho é a gente centralizar nos pareceres, né? A gente exercitar esse diálogo naquilo que o nosso texto escapa, fura, falta, né? E construir junto. Essa vai ser uma escrita colaborativa, é claro que todos os textos vão ter autoria, vários deles eu me vejo como coautor, mas eu vou... nem todos eu vou esperar o momento da leitura para ler, eu acho que eu vou acompanhar o processo de escrita em alguns também, né? Acho que vários que me têm... eu tenho relação com todos vocês,
não uma relação mais de orientação com Mila, né? E com vocês todos eu tenho uma relação de afeto enorme, né? Vocês sabem. Mas, enfim, as autorias elas vão variar. Enfim, a gente vai inventando um jeito de funcionar, mas eu acho que a centralidade é esse diálogo sobre o texto. Então, quem escreveu não necessariamente tem que se preparar para uma apresentação, né? A gente vai combinar que, mesmo em semanas mais apertadas, que todos consigam ler pelo menos o resumo do texto. Todos os artigos têm resumo, esse é um elemento que não pode faltar. São resumos sempre muito sintéticos, porque as revistas bem avaliadas, todas adotam a norma internacional, que costuma ser 150 palavras apenas, e aí todos podem ler pelo menos 150 palavras, né, para se inteirar do que é aquele assunto e tal. Mas é essa a proposta. Que bom. Tem essa pergunta que ficou aí, o Francisco fez uma reação de bravo, mas bravo de nervoso. Porque eu gostaria mesmo de aproveitar, deixa eu te contar por quê. Porque eu já fiz muito investimento financeiro mesmo, em tradução, sabe? Eu tenho caixinha, gente, eu sou muito organizada, meio perfeccionista. Aqui no meu computador tem as caixinhas organizadas do que eu gastei com o quê, de qual que foi o processo de construção dessa ou daquela ideia. Eu tenho análise por etapas de tudo que eu fiz. Então, eu sei que eu gastei, pra vocês terem uma ideia, em torno de tradução, desde quando eu entrei dentro do doutorado até quando eu defendi a tese, R$25 mil em traduções, tanto dentro do inglês, do português para o inglês, quanto dentro do alemão para o português, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu queria pensar, assim, propor vocês que vocês aceitassem o meu artigo em inglês, porque eu acho que vai dar mais visibilidade para o nosso grupo, se a gente conseguir colocar uma dessas revistas de câncer internacional, Journal of Breast Cancer, ou Journal for Cancer, porque aí a gente já cresce um pouquinho mais e eu não perco também todo esse investimento que eu já fiz. Nós vamos estudar a revista, Maris. Eu acho que a natureza do seu artigo ele vai para uma revista qualitativa, talvez de sociologia da saúde, antropologia da saúde, tá? Mas elas estão muito bem avaliadas. Social Science and Medicine é uma revista que a gente pode dar uma olhada, porque uma estratégia de selecionar a revista é ver se ela tem artigos com estratégias metodológicas e ou teóricas próximas do que você está escrevendo, né? Não adianta olhar para a revista e parar ali. É importante ver que artigos essa revista publica, que tem um pouco o estilão do nosso texto. Mas eu te ajudo nisso, nessa localização de revista. E aí vocês concordam, então, o grupo de quem for ler, de fazer essa leitura em inglês. Ler inglês é fácil, gente. Vocês concordam comigo que o difícil é falar um negocinho. Gente, Deus, a gente vai trocar... Mas saiu uma carinha brava ali, mas foi por engano, viu? Foi meu dedo... Então tá, achei que você precisa sair. Eu vou sair. Eu não aprendi a eliminar essa carinha. Eu vou sair e entrar de novo, eu perdi o chat. Eu não estou vendo nenhum comentário mais do chat. Estou saindo. Eu preciso sair, Lu. Eu vou me despedir e aí eu vou embora. Eu preciso trabalhar, pessoas. Tá bom. Aí, eu preciso que... Na verdade, eu ia deixar essa incumbência com a Luciana. Mas eu preciso que alguém converse sobre o nosso Instagram. Você pode ficar mais na gestão dele, é isso? Não, eu posso continuar na gestão, mas eu preciso de ajuda no sentido de organizar os posts, etc. Eu posso fazer as artes e tal, e continuar postando, mas com ideia de postagem, essas coisas assim. E uma outra coisa que tem aparecido muito é as pessoas perguntando como é que faz para participar, o que tem de participação e tal. Então, eu acho que vale a gente pensar em alguma coisa para fazer para o público externo mesmo, sabe? Não precisa ser um evento grande, mas alguma coisa que a gente faça para fora. Até para o grupo ficar mais conhecido e tal, e a gente conseguir usar mais esse recurso digital e remoto e etc. para a gente conseguir aumentar as fronteiras, sabe? Eu ainda não pensei em nada exatamente, mas era uma coisa que eu queria que a gente conversasse, mas eu preciso sair.
Ô, Lu, então depois você assiste aqui a gravação da reunião, continua gravando, né? Para vocês continua aparecendo a mensagem de que está gravando? Uhum. Sim. Porque talvez se relacione com a pauta do evento. Eu quero fazer uma proposta para colocar lá na roda do evento, tá? Tá. E assim, eu acho que a gente pode até pensar em não ter o Instagram do evento e colocar tudo no Instagram do Nages. Não pode, Lu, porque nem todo mundo está ligado ao Nages. Entendi. Sim, a gente precisa fazer repost. Não, mas serve também. Funciona. Mas assim, pensa em ter um mini grupo para a gente pensar em rede social e essas coisas assim, que é uma boa. Eu posso continuar na gestão, não tem problema, mas pensar em um grupo menorzinho de quem topa ajudar, enfim. Quem topa? Aula jovem. Saiu. Então tá bom. Vocês me ajudam. Uma solteira, por isso que eu não vou ajudar. Eu posso ajudar. Minha filha fala que é horroroso. Que eu não tenho habilidades artísticas no Instagram. Então não posso ajudar, não. Eu posso ajudar com alguma coisa que precisar. Também rola. Eu só não consigo fazer assim, muita coisa, mas distribuir não rola. Eu acho que a demanda da Luana foi uma demanda que a gente sempre teve, assim, que é pensar que tipo de conteúdo, que periodicidade, sabe? Por exemplo, a gente não postou as fotos da defesa da Maristela. Está, pelo amor de Deus. Né? Então, esse pode ser um primeiro conteúdo. Postar a defesa da Maris. A gente pode fazer podemos retomar aqueles planos, né? Foi a única coisa que a gente fez, de fato, como grupo durante a pandemia, que foram as leituras de poesia, mas vários não fizeram, né? Talvez fazer a segunda rodada da ciranda de poesias. Eu acho pensando em que conteúdo a gente posta, né? E a Luana ela é uma ótima gerente das nossas redes, porque ela sempre faz hashtag internacional, vira e mexe, tem gente lá curtindo em inglês, comentando alguma coisa. Eu acho bem bacana. Mas, do ponto de vista desse tipo de conteúdo, da visibilidade, etc., tem a ver com o evento. Eu estou exausta de live, de webinar, dessas coisas todas que invadiram nossa vida na pandemia, que num primeiro momento parece super legal, mas de repente vira protocolo. Não estou suportando mais evento online dessa natureza. Mas eu pensei da gente levar uma proposta para... E eu não queria levar como minha proposta, eu queria que a gente discutisse, refinasse e levasse uma proposta da comissão organizadora local, que não é local mais, tem nada local nessa vida mais, né? Que a gente fizesse num formato de webinar. Primeira decisão, na verdade, quem seriam convidados desse evento, né? Se fosse um evento, imaginar o evento como se fosse um evento presencial de 2 dias, como é o nosso padrão, né? Quem seriam as pessoas convidadas? E imaginar webinars curtos, né? Então, aquilo que seria, sei lá, uma mesa redonda, um painel com 5 convidados, como foram nas 2 primeiras edições, que foram magníficos, né? Quem teve lá? Alguém teve? A Teia teve, Maris teve no primeiro, Teia e Carol foram no segundo, alguém mais? Mariana, Luana, né? Tiveram no evento. Então, imagina, em vez de ser eu estive nos 2 também. Quem? A Mila, claro! Eu. E Cássia, e Cássia também. Então, a gente sempre tem um livro do evento, né? Eu estou aqui nos finalmente dos arremates, Cássia, porque eu tive que pedir 1 a 1 para outras pessoas para enviar as últimas correções do livro de 2018. Mas a ideia, os convidados, a gente, nesses convidados, a gente faz webinars individuais.
E aí a gente pode cobrar, porque a diferença de webinar e live é que o webinar ele é um evento pago. Você tem que estabelecer em qual plataforma, qual o número de pessoas que podem ingressar, e ele tem a possibilidade de questões, etc. Para os convidados, a ideia é já pedir uma reflexão que vai orientar a produção do capítulo. Então, todas aquelas pessoas que seriam as convidadas, que a gente sempre tem o livro do evento, elas fazem em webinar, ao longo desse semestre e o primeiro de 2021, que a gente tenha um webinar a cada, sei lá, 15 dias, 3 em 3 semanas, um por mês, não sei quantos, né? Mas que sejam curtos, que sejam pagos, ainda que seja um valor inexpressivo de modesto. Com isso, a gente pode fazer webinars em inglês, sem nenhum susto, sem precisar de pagar a tradução, né? E a gente faz uma divulgação estratégica, porque a gente tem convidados que falam inglês, né? Acho que tem alguns que são imprescindíveis, o Jacques Reume, a Alexandra Georgakopoulos. Nós temos convidados, certamente, que falam espanhol. Então, a gente pode fazer os webinars com esse formato, máximo, sei lá, de 1 hora, com 30 minutos de exposição, 30 minutos de interação. Alguém de nós vai ser sempre mediador no grupo, né? Ou 1 ou 2 mediações, né, para a gente ficar ali. Por que cobrar e por que o webinar? Porque esse dinheiro vai pagar o livro e paga um evento presencial no segundo semestre de 2021. O evento presencial, ele fica centralizado em conferência de abertura e apresentações de trabalho, com menos mesas e mais espaços de apresentação de trabalho, pode ser 1 dia e meio só, né? Ele fica mais curto, enfim, eu estou aqui pensando alto com vocês, né? De um evento que a gente consiga ter a estrutura e o apoio da Irá Eventos, que a gente tenha o espaço de produção do livro para o lançamento, quando a gente puder fazer esse dia presencial de apresentações de trabalho. Enfim, pensei isso, assim, de não forçar a barra, de imaginar um grande evento mais, de pensar uma estrutura de evento, de planejamento prévio de evento, que ele seja virtual, mas que não tenha essa obrigatoriedade de você se inscrever num negócio que vai ficar, sei lá, que eu tenho visto de tudo, né? A Ampep vai acontecer em 4 sextas-feiras à noite. Não aguento isso mais, gente, não aguento mais ficar online, a gente está sendo forçada a isso o tempo inteiro, é muito cansativo. Essa semana eu tive crise de labirintite, de tantas horas na frente da tela com aquele, por isso que eu estou com esse fone de novo, com aquele fono que isola ruído, eu tive por causa desse negócio, eu demorei a perceber. Enfim, quero ouvir vocês, como é que vocês escutam isso, tem proposta? Elô, eu gosto da ideia bastante, assim, dessa busca de encontrar um formato mais dinâmico. Uma coisa que eu sinto falta, que foi muito presente nos outros eventos, foi uma coisa da participação muito expressiva da arte e da construção coletiva. E eu entendo que isso, de alguma forma, poderia ser uma busca mesmo de trazer isso para esse ambiente virtual. Eu acho que é um desafio, mas coloco aqui como uma proposta mesmo. Eu gosto dessa coisa dos encontros, dos webinars, mas fiquei muito pensando que é uma coisa que talvez a gente possa pensar para não perder uma referência muito marcante dos eventos presenciais, que é essa presença da arte e da construção conjunta. E se a gente fizer, também é muito bom, e se a gente fizesse então uma dupla, porque a gente sempre tinha nas mesas uma pessoa que era de expressão artística ou de movimento social, e se a gente mantivesse essa estrutura, né, porque a rigor, as pessoas que foram para as mesas e se tornaram autoras nos livros, a gente fez a transcrição da fala delas, e elas arremataram como texto, como capítulo de livro. Então, no livro de agora, nesse que a gente está terminando, a Cássia viu, depois você comenta o que você achou do livro, Cássia, montado, mas não sei se vocês se lembram da performance da Joy, antes de cada
a gente dividiu o livro em 3 partes e as poesias da Joy abrem as partes, né? Tá lindíssimo. Muito legal, muito lindo. Parece que eu escrevi isso para a Cíntia, que ao ler a boneca, o desenho do livro, eu voltei no encontro, sabe? O afeto, lembrei das imagens, foi um reencontro. Então, assim, se a gente fazer um lançamento dele virtual, já seria um momento de reencontro bacana, sabe? Isso. Tipo uma live lançando livro, ou não sei como é que a gente pode bolar, né? Eu queria mais, Cássia. Eu queria... Champanhe, abraços, é isso? Aquele café maravilhoso. Pão de queijo e coxinha, né, Luana? Broa de fubá. Não, nossa, aqueles bolos, 1000. Então, eu queria outra coisa. A Bruna está avisando aqui que teve que sair porque tinha aula. Tem aula daqui a pouco. A gente também tem que ir finalizando, né? Mas, Cássia, eu queria que cada pessoa que está no texto fizesse um pequeno vídeo ou áudio lendo o trecho do seu texto que mais gosta. O que você acha? Que legal! Legal demais! Pode fazer uma live, assim, com todos os autores que puderem estar presentes com a gente, e contando do processo de construção do livro, né? Eu vou combinar isso com a Cíntia. A gente, bom, ontem eu recebi o último capítulo que faltava fazer as revisões, então eu devo mandar amanhã para a editora de novo, e é só isso, a gente já tem capa, inclusive. Uhul! E tá lindo, lindo. Eu acho acho que ficou mais bonito, mais potente ainda do que o verdinho, do que o primeiro. Que mais, gente, de sugestão? Então, Mila, você acha que isso atende se for um webinar com uma intervenção acadêmica, uma intervenção outra, né? Que a gente invente um nome legal para esse encontro, para esses micro-encontros? Eu gosto disso. E atrai um outro público, né? Que eu acho que é uma característica bem marcante do evento, né? De não ser um público só acadêmico. Então, fazer essa parceria, manter essa parceria de alguma forma, acho interessante. Legal. Lu, oi. Tem um colega nosso que participa de uma companhia de teatro e ele me mandou essa semana. Eles estão fazendo uns vídeos assim, declamando poemas, eu acho, fazendo falas de alguns personagens. E às vezes a gente pode pensar nisso, assim, às vezes para abrir alguma sessão assim, de discussão, algumas intervenções assim, nesse estilo. Como se fosse no evento original, né? Eu acho que pode ser bem interessante. Eu quero a Joy de novo, gente. Ela é incrível. Acho que a gente vai começar a fazer esse tipo de chamada. Então, eu tô anotando aqui, numa estrutura, o que cabe numa estrutura de 1 hora de encontro, né? Não mais que isso. Uma estrutura de 1 hora de encontro com um valor modesto, mas que, digamos, se você pagaria, se fosse... Quanto você pagaria, Carol, para assistir uma sessão... não pode chamar de webinar, porque a gente tem que reinventar os nomes também para ficar mais bonitinho, mais atraente, sei lá... não sei, enquanto instâncias, sei lá, você iria numa sessão com, por exemplo, a Joy fazendo a abertura, uma interpretação de poesia, e a Isabel Cassimiro com a Áurea de novo, por exemplo? Super iria. Quanto você acha, assim? Estou perguntando vocês, estudantes de graduação, quanto você pagaria para entrar numa sala dessa? Ai, Lu, é difícil, né? Eu acho assim, o que a gente tem
pagado, tem não, né? Que a gente pagou nos congressos da Abrapes, eu acho que foi tipo R$70. Aí que é caro, né? Aí eu acho que a gente podia pensar em opções assim para meia entrada, sabe? Ou cotas, assim, eu acho que a gente podia pensar. E eu acho que seria legal, às vezes, não sei o que você está pensando sobre isso, mas o que você acha, às vezes, de permitir a inscrição para um desses papos específicos? Um desses o quê? Um desses webinars específicos, em vez de você se inscrever assim, no simpósio inteiro, você se inscrever em um papo específico, assim, uma apresentação. Tá. É isso. Você monta o seu evento, acho que é essa a ideia. Você monta, a gente libera todos com as datas. E você escolhe em quais vai fazer a sua inscrição. Agora, eu gosto também da sua sugestão, Carol, de ter escalonamento de preço. Não podem ser tantos assim. A gente pode, para garantir o público externo que não está acostumado com a vida acadêmica, inclusive de propor vagas isentas. E a venda não é por pessoa, é por conexão. Eu tive nessa quarentena num show um pocket show aquela artista que eu tenho divulgado pra caramba dela, gente, Maria Pérola. É muito engraçado. Eu paguei o pocket show, ela cobrou R$20. Era uma sessão, ela canta Belchior. Foi bem legal. E eu paguei para mim e para o João, mas a gente estava vendo no mesmo computador. Aí eu mandei um WhatsApp para ela, falei, Pérola, a gente comprou 2 ingressos. Ela falou, não precisava, é por conexão. Eu falei, olha, nem me ocorreu isso. Me ocorreu uma artista iniciante fazendo um show e eu lá convidando meu marido, pagando 2 ingressos, como se a gente estivesse indo presencialmente, mas o preço é pelo acesso à sala, o acesso de um IP. Né? E a gente trabalhar talvez com três faixas de inscrição. O preço cheio, a meia entrada é ótimo, né? Aí a gente descreve quem teria direito automático à meia entrada, bastando algum. Eu vou discutir isso tudo com a Cinda, da viabilidade, né? E isenção, pedidos de acesso justificado, né? Eu gosto. Se a gente monta a escala e fala quem gostaria de participar também de um só, ou de 2, ou de 3, também pode ser uma alternativa de escalonamento de preço, né? Acho que pode ser interessante. Eu acho, Lu, pessoal, que tudo é da credibilidade que a gente tem, que o grupo tem, a imagem que cada um de nós transmite, porque eu não conheço, assim, eu acho que transmite bastante, é a minha impressão, porque aquele primeiro evento que eu participei presencialmente foi maravilhoso. Você esqueceu de falar, mas o Murilo também fez uma performance inesquecível. Me apaixonei por ele naquele dia. É uma coisa com relação à credibilidade, por exemplo. Muita gente me perguntando, né, recente, sobre como que eu fiz, tendo estudado em escola pública a maioria da minha vida, que eu nunca fiz iniciação científica, como que eu caí de paraquedas no mestrado. E já sobre o doutorado, as pessoas não perguntam que eu já tinha feito uma carreira acadêmica, né? E eu comecei a responder isso muito no Instagram, no Facebook, no inbox. E eu resolvi, gente, vou fazer um cursinho, vou montar um cursinho. No meio de uma noite, assim, eu já tô com uma lista de pessoas que me pagaram. Tem 7 pessoas que já me pagaram R$150 para fazer 6 horas de um evento online comigo, de um cursinho. Então, é uma questão da credibilidade. Qual que é a credibilidade que a gente tem, né? Que você vê do evento, cada um de nós vê. Porque aí sim a gente pode colocar preços. Eu acho que não tem que ser de graça, não. Nem mesmo para o público externo. Porque o que é de graça não tem valor. Ô, Maris, eu vivo em crise com isso, sabe? Porque eu estou discutindo, que bom que você colocou essa questão, porque para mim a grande questão é a ciência que a gente faz é para o mundo, sabe? E vários de nós, o Lupe, por exemplo, é um defensor árduo do Open Access para tudo,
né? Para tudo. Ele tem uma editora de livros que é open access. Se você quiser o livro impresso, aí sim tem um preço, mas o acesso ao conhecimento é irrestrito. Então, na verdade, a estratégia de pagar, para mim, que é o constrangimento, né? Sempre foi. Mesmo os eventos presenciais, eu concordo com você que a gente tem credibilidade, na verdade, para fazer um evento, sei lá, paga aí R$500 de inscrição. A gente é o máximo. Sim, mas então, é isso que é o ponto. Não deixar nem lá no céu, né? Nem lá no chão. E também porque eu tô precisando, viu, gente? Eu tô me reinventando. São formas de sobreviver, são formas de se reinventar para sobreviver. Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte: não dá para ser de graça, porque é muito investimento para cada um de nós que está aqui. Tem investimento, e as pessoas têm que saber que para elas investirem nas coisas tem que ter um pagamento. Não dá para ficar só vivendo de assistir coisinhas de youtuber. Eu adoro youtuber também. Mas, desculpa, eu não estou te contestando, não, desculpa. Eu tô aqui manifestando meu constrangimento. Também adoro, mas é uma fantasia que para pouquíssimos crescerem, não é para muitos. E já dentro da ciência, a gente consegue dar as mãos para muitos. Dar as mãos para muitos, trazer muitos para ter uma qualificação e para contribuir com o social. O nosso retorno social é cotidiano, mas para determinadas coisas eu acho que a gente tem que ter um preço, sim, mesmo que seja escalonado, tipo 3 valores, porque não dá para você cobrar de uma pessoa que já estuda numa PUC, por exemplo, pagando R$1.100, R$1.200 de mensalidade, cobrar dela R$100, R$150. Acho que teria que pensar aí na casa de uma coisa uns 50. Já um profissional externo com 70, assim, alguma coisa escalonada em 2, 3 preços, mas não deixar a coisa correr solta, não. Até porque depois a gente precisa disso para publicar, né? E para pagar ir a eventos. Custa, né? Você ia falar, Tássia? Mas, Lu, eu entendo que esse primeiro... Você fechou o áudio, Mila. Ficou muda. Travou alguma coisa aqui, peraí. Voltou? Sim. Então, eu entendo que esse novo formato, com acesso a temas específicos, isso possibilita, primeiro, um alcance ampliado de público, é o que eu entendo, porque a gente pode divulgar temas que vão atrair pessoas diversas. E aí, isso também possibilita cobrar um valor que seja mais atraente, mais possível para um público maior, e no final das contas eu acho que isso vai dar uma renda, inclusive, superior a essa cobrança de um congresso integral. Gosto muito dessa nova possibilidade. Eu acho que atende tanto isso que a Mário está falando, da necessidade mesmo de fazer uma renda, quanto essa possibilidade de divulgar mais amplamente e possibilitar que as pessoas de fato participem. Acho que isso já é uma solução importante. A nossa preocupação é que o evento, quando ocorrer presencialmente, ele se pague, porque a gente não tem nenhuma perspectiva de financiamento com as coisas como estão, né? Então, e também não ser exaustivo demais nesse frisson das lives, nessa necessidade porque a gente faz um tipo de oferta que produz demanda, né? Então, eu fiz inscrição para alguns webinars, né? Paguei R$80 para assistir um webinar, e no dia eu esqueci. 80 reais jogados no lixo. Ai, foi muito engraçado. Eu estava numa expectativa danada, mas chegou ali em julho, eu olhei para o João e falei, João, não aguento mais, não quero ligar nada, quero ler minhas coisas de papel. Né? Conversei, a gente fez uma noite de vinhos, foi uma sessão bem no meio das minhas férias, né, Cássia? Foi muito bom, meu Deus. Foi ótimo. Mas, enfim, eu perdi. Mas 80 é muito, né? Talvez 80 para ter acesso a 5, sei lá. Eu vou pensar isso
Então, estou entendendo que esse esboço é um esboço interessante, assim, que a gente pode caminhar com ele, né? Todos vocês estão no grupo da organização do evento? Quem não está? O Evero ainda não está, né? Eu não estou, Lu. Quem é eu que falou? Eu. Mariana. Eu também não tô, não. Quem é eu também não? Não tô sabendo também, não. Tô vendo aqui no meu Insta, não. É do WhatsApp, quer dizer? É, sim. Ignora, não. Acho que eu não tô, não. Só tem mais aqui pra mim. Rogério tá, Diego já tá? Como é que chama o grupo? Eu só tô nesse mesmo, Luciano, no NAGES. É NGP3, né, Cássia? Não, é comissão organizadora. Eu sou... Não Eu tô, gente. É outra coisa mesmo. Organização é 3NGP. Achei. Isso. Você tá, então. Tô. Eu tava procurando NAGES, mas não é. Organização 3NGP. Eu vou conferir quem tá, quem não tá, e eu vou tentar esboçar essa proposta. Primeiro, antes de reativar o grupo, para a gente não entrar, porque é um grupo muito grande, tem mais de 50 pessoas, eu acho, beirando 50 pessoas no grupo, né? E as pessoas são falantes, assim. Eu não tô também não, Lu. Que isso, que absurdo. Mas antes de reativar o grupo, né, de reativar a conversa no grupo, eu vou ligar para a Cinda. Eu sei que ela está trabalhando muito, né, recuperando essas atividades. Para quem não sabe quem é a Cinda é da Irá Eventos. A Cinda esteve conosco na organização do primeiro evento, né, eu procurei a Cinda. 2016 foi o ano do impeachment, né? Vocês se lembram? E quando a gente começou a organizar o evento, era 2015 ainda era a Dilma tentando fazer o governo e o Congresso dizendo não, você não vai governar. Mas a gente ainda tinha alguma expectativa de conseguir financiamento, etc., pela cara do evento. E a gente teve recusa de quase todas as frentes de financiamento. Então, nós fizemos um evento no aperto. Eu saí daquele evento com dívida. Eu paguei parte do livro, parte não, o livro, a gente não tinha a grana toda para fazer. Eu fiz uma negociação de redução da tiragem com a editora, mas eu ainda saí em débito, né? O segundo, a gente estava com a Cíntia. A Manu falou, acho que não tô. Uhum. Tá bom, Manu. Não tô não, viu? Não tô achando aqui nos grupos. Quem? Marina. Tá. Marina, você está. Acabei de olhar quem tá. Estou. Tá, Não. olha esse nome que eu digitei aí, ó. É esse nome certinho. Digita que você acha ele no seu zap. Assim que eu reativar a mensagem, eu vou dar uma olhada em quem não está no grupo e vou incluir, tá bom? E aí também posso replicar a mensagem no Nages para certificar, todo mundo recebeu pelo outro grupo, porque aí eu entendo que nós vamos fazer o evento presencial, né? Ele vai acontecer na PUC Minas. E, enfim, vou ligar para a Cinda antes de reativar o grupo, né, para discutir com ela o que é isso, qual é a execuibilidade de um negócio assim, porque ela já está montando outros modelos. A Cinda, então, naquela época eu cheguei para ela e falei, Cinda, a gente não tem dinheiro, pedi dinheiro para todas as agências, para todo mundo, queria muito, porque eu conheço a Cinda desde 2012, ela é uma super organizadora, tem uma empresa de organização de eventos, de escritórios virtuais, etc. E aí eu ainda não dominava essas coisas de inscrição, de sites de organização do evento, a gente fez tudo muito manual, né, Maristela? Você lembra? Emilene já estava? Já, né, Mila? Não. Ainda é geração
você estava, né? Mas tudo muito manual, e aí eu falei, me ajuda pelo menos para receber esse dinheiro do evento, não quero isso no meu CPF. Então ela manejou as inscrições, né, a Irá Eventos com um contrato de risco, né? Em tese, elas, depois de passar do evento, elas extrairiam um percentual das inscrições. Quando elas viram o aperto que a gente ficou, elas falaram não, porque o evento ele teve uma proporção que ninguém imaginava, né? Assim, em termos de visibilidade nacional e com ecos internacionais, né? A gente já teve lá a participação em áudio da Jim Clandini e a participação em vídeo da Isabel, na época. Então, tem que discutir com ela isso. A Irá é muito experiente na produção de eventos, e depois eu aprendi que a gente não precisa sofrer manualmente, que o evento ideal é com essa assessoria técnica especializada. Então, antes de colocar na roda de novo, eu quero discutir a execuibilidade trocar uma ideia com a Irá. Ótimo. Tá? De minha parte era isso, moçada. Vocês querem comentar alguma coisa? Cadê? Deixa eu abrir aqui para vocês me verem. Então, vou fazer o print com a Cássia. Faz aí que eu estou no Macintosh, é super complexo. Como é que está a pose participando de reunião? É assim, ou então assim. Não, Luciana, é para trabalho, Lu. Isso para rede social, conversa a linguagem das redes, hein? Sério, cadê meu óculos? Que eu acho bonitinho, eu fico meiga. Aqui, eu queria primeiro dizer que bom que a gente conseguiu reunir essa turminha ótima nessa sexta-feira, retomar, eu acho que dá um ritmo, né? Um sentido, assim, para as nossas coisas, que às vezes o não presencial, o isolamento, né? E tudo que a gente está passando, falta afeto, né? E aí esse encontro de trabalho com afeto faz toda a diferença. Então, primeira coisa é isso, que bom que estamos aqui. E vamos continuar com essa proposta ótima que a Luciana trouxe, estou bem animada, ansiosa também. Quem falou que dá um certo medinho foi Ana T? Foi a Bruna. Foi a Bruna, isso, Bruna, dá mesmo. Mas eu acho que movimenta a gente também, né? Tira a gente do lugar. E outra coisa é que eu queria convidar todo mundo a fazer o que a Bruna fez, que é escrever um pequeno relato de como que está o cotidiano de vocês. Claro, quem quiser, convidando todos a participarem. E mais ainda a Luana depois fazendo a propaganda do próprio Nages em cima disso, está sensacional. Então tá assim, um fortalecendo o outro. Então eu tô lá no Observatório de Saúde Coletiva, a gente está trabalhando com narrativas com algumas alunas da medicina e da psicologia. Começou assim e agora a gente está abrindo para outras pessoas escreverem também, porque funcionou muito para a gente, foi muito terapêutico. O e-mail está lotado de narrativas que eu estou tendo que ler para saber em qual tipo se encaixa. E aí as pessoas começam a conversar, perguntar assim, eu posso pedir para os meus colegas de trabalho também fazer narrativas? Então está gerando um movimento interessante, que eu até queria escrever sobre isso, mas eu acho que esse semestre não vai dar, porque a gente vai mandar, vamos ver. Mas a experiência em si está sendo muito bacana, que a gente está trabalhando com narrativas do cotidiano, narrativas de cuidado, que são especificamente de vivências no sistema de saúde, de profissionais de saúde. Então, tem alguns profissionais, agente comunitário escrevendo, perguntando se pode escrever mais. Então, está sendo um instrumento ou uma forma de acolhimento, de diálogo e de partilha muito rico. Gente do interior de Minas, de cidades menores, daqui de perto, de longe. E seria bom ouvir também de vocês. E tem o diário, então, que foi o que a Bruna escreveu, que é um trecho pequenininho de como que está o dia, ou como que está as reflexões, os pensamentos, as angústias, que é um texto menor, mas vocês podem também partilhar as outras narrativas também. Então, tá lá no Nages, eu posso mandar de novo o linkzinho do observatório, do site, para vocês entrarem, passearem um pouco e ver se vocês animam. Então, é um convite. E depois nós vamos analisar isso, aí eu vou pedir ajuda para o grupo aqui.
O Cássia, vocês estão acolhendo também áudio ou vídeo? A gente está pensando nisso, Lu. Agora, não chegou ainda, não. vocês deviam fazer um termo de autorização, um TCLEzinho, sabe? Porque isso já antecipa, se tiver boa ideia. de publicação depois, Mesmo texto? As histórias. Tá. Acho que mesmo texto, né? E posso fazer via Zap, aqueles tipo Google Forms? Ó, viu como é que eu tô toda... O modelo da pesquisa da TEA é muito legal para isso. Acho que TEA está aí ainda? Não, ela teve que sair, né? Não, eu tô aqui. Cadê o meu você? foi assim mesmo, com Google Forms. Eu acho que é um modelo muito bacana. Oi? Me passa o modelinho que você usou? Eu vou te mandar o link, pode ser? Aí Pode. você pode preencher lá, finge que você quer participar. Isso. Pesquisa com o Google Forms, Lu e Teia. Vocês mandaram para o CEP? Mandamos. Isso. Aqui tem experiência também já mandando para o CEP. Facilita bem. Né? Ótima ideia, Lu, porque aí depois a gente tem o material já com autorização. Exato. E aí, se você quiser endereçar, porque todos os periódicos... a Siri ativou sozinha. Estou sendo vigiada. Perdi o que eu estava falando, meu Deus do céu. Siri, sua desavergonhada, invadindo minha vida. O que eu estava te falando, Cássia? Da autorização... Você falou dos periódicos. Os periódicos. Os periódicos bem avaliados por acordo internacional estão sempre pedindo número de protocolo de CEP, mas você pode, posteriormente, fazer um projeto de publicação. Eu já fiz isso. Tá. Um projeto de estágio, o relatório da Gislaine, da Letícia, daquela prática com mulheres no Lajeado. Sim. Era uma prática de estágio, que elas fizeram um relatório. E foi para o evento, foi premiado, e a premiação era a publicação na revista da saúde, que sempre exige CEP. E aí nós fizemos uma tramitação de um projeto de publicação e apresentamos o TCLE, porque foi considerado um produto de arquivo, e a gerente do centro de saúde autorizou. Então, deu certo também. Você tendo todos os TCLS, você pode fazer essa justificativa para a publicação. Como que fosse documento, né? Já entendi. Legal, mas ótimo. Isso. Então, tá. É isso. Eu quero fazer minha narrativa, mas eu não sei de quê. O que está me se tornando mais? Fazer obra na quarentena. Eu estou com a sala em obra. Muita gente está fazendo obra na quarentena. Isso também dá um texto muito interessante. O arquiteto que fez nosso projeto falou que a gente falou, é porque é quarentena. Eu falei, não, nunca bombei tanto. As pessoas estão loucas porque elas resolvem se relacionar com a casa, né? E saber os defeitos da casa. Na verdade, eu adotei 2 gatos, tenho livros saindo pelo ladrão, resolvi colocar a estante na minha sala de fora a fora, por uma dupla função de ser parkour de gato e estante. Gente, a adoção de gato também eu vi que aumentou. Muito curioso, gente. Tem altas coisas interessantes acontecendo. O pet aumentou 400%. Eu sei porque eu sigo o canal de bicho, né? Olha isso. 400%. O problema é depois, o abandono desses bichinhos. A gente vai ver uma curva, né? Quero mostrar uma coisa para vocês, pode? Marina, tem alguém falando. Depois quero fazer uma última pergunta sobre o artigo, viu, gente? Antes de vocês saírem. Tá, pode fazer, porque a gente já está falando de gato, ou seja... Vocês estavam falando de obra, eu só fiquei nojenta para exibir o que eu fiz nessa quarentena. Ai, mostra. Cimento queimado, eu que fiz, gente. Que sensacional! Que lindo, Mari! Você viu a descoberta das habilidades? Legal demais.
Muito bom. A gente vai descobrir no caminho, tentando. Diz, Maris, qual dúvida, meu bem? É que eu fiquei, eu entrei um pouquinho atrasada, eu só peguei que é um artigo de 25 páginas, né, e que tem um resumo de 150 palavras, enfim, algumas coisas básicas, eu vou seguir normas APA, mas a questão é, Lu, por exemplo, Cássia também, vocês que já têm mais experiência, se eu vou fazer um artigo em cima de uma tese que já está publicada, eu tenho que ficar me citando ou eu posso fazer uma bricolagem? Não, você não se cita nesse caso. No seu caso, ainda tem essa coisa mais esquisita de que a tese, para vocês, ela é publicada como se fosse um livro, né? Então, aí, o artigo, ele tem que ser uma variação desse texto. E você tem que tomar cuidado, porque os periódicos, especialmente os de língua inglesa, eles têm detecção de autoplágio. Então, plágio, eles já detectam, mas eles vão localizar sua tese na base de dados da Alemanha e considerar autoplágio se for uma cópia literal do que está na tese. Mas isso então, como que eu vou trabalhar isso, entendeu? Porque a ideia, para mim, na hora que pegou, foi isso. Por isso que eu queria conversar com vocês mais em grupo, antes de desligar. Se eu tiver que ficar reescrevendo absolutamente tudo, aí eu já não sei se eu vou fazer esse investimento em inglês. Apesar de que eu avancei muito no inglês, então, como que eu vou trabalhar? Eu vou conseguir, claro, eu preciso resumir. Eu tenho um resumo já de 150 palavras, só que trata de 3 partes. Eu quero fazer um artigo de uma parte. Eu não posso citar nada de mim mesma. Eu não sei como que eu vou fazer isso, não. Deu um tilt. Eu acho que tem uma regra do que é autoplágio, sabe? Eu acho que é bom você... E tem alguns detectores de plágio gratuitos. Então, eu tenho orientado, especialmente o meu pessoal de monografia, porque eu pelo amor de Deus, quem está no mestrado, quem está no doutorado, eu não vou ficar vigiando de plágio. Agora, quem está na graduação ainda está aprendendo. Não estou falando de vocês que têm iniciação científica, não, pelo amor de Deus, também. Mas é muito comum situações de plágio, que eu convido os meus alunos de monografia, estou retomando a monografia agora, por exemplo, é que as pessoas rodem o seu arquivo num copia e cola, que é gratuito, ou num Copyspider, né? E veja as situações de plágio que são detectadas. A minha sugestão, Maris, é que esse primeiro artigo seja um exercício transversal à tese, que você faça uma apresentação do estudo comparativo, né, e traga fragmentos da tese com uma nova montagem. Ainda assim, eu não sei se seria captado num Copyspider, num desses editores mais simples. Os editores profissionais, eles usam como é que chama? Não é InDesign é Adobe, né? Que ele chama alguma coisa, que é feroz de detectar. Ele detecta o plágio e coloca o link do lado. Entendi. Tá vendo como é que é complicado? As coisas são complicadas, né? Não é só assim, eu vou fazer. Não, né? não. Luciana, eu queria aproveitar a pergunta da Maricela, que é ótima, porque eu também tenho essas dúvidas, se isso também acontece, se é só porque o dela é publicado como um livro, ou no caso de tese e mestrado nosso no Brasil, se você pode tirar um capítulo e publicar como um artigo. Ô, Cássia, o problema é que nossa área é frouxa, né? E as revistas nacionais demoraram a se adequar, mas todas estão se adequando, inclusive a Psicologia e Sociedade. Ela está toda nas novas normas, e eu sei que a Ana Lídia e o Benê estavam revisando essa possibilidade de contratação, que a gente sempre usou o copia e cola, né? Estamos avaliando profissionalizar. Mais então, a tese e a dissertação é considerada uma publicação, então você não pode republicar. É assim, diferente de na minha época que eu peguei cada capítulo e publiquei ele como artigo. Aliás, eu fiz a tese em formato de artigo e tirei de lá e publiquei tudo separado.
Aí, tá vendo, Everaldo? Aí. Minha primeira experiência, eu participei da banca da Cássia e foi, acho que foi a primeira, né, que eu li em artigo. Acho muito legal. A gente tinha que inventar tudo, não sabia fazer nada. O que a gente fez, no caso da Luciana, né, minha orientanda, que trabalhou com o tema do suicídio, a Luana já saiu, Luana Rodrigues conhece bem a Luciana. Alguns de vocês também conhecem a Luciana, né? Eu conheço também. A Lu fez a dissertação em artigo e negociou com a biblioteca de não postar a dissertação. Ela postou a introdução, a apresentação e fez a justificativa de que a tese foi construída como artigo original e tão logo os artigos fossem publicados, a tese na íntegra será apresentada. Ai, eu adorei. Me resolveu, porque eu estou orientando todos os artigos. Você está me dando uma ideia. Eu também fiquei de olho nessa ideia aqui, querendo. Publiquei aqui, não foi? Em inglês, eu tenho uma tese. Mas sua tese não foi feita em forma de artigo, Maris. Sinto muito. Eu sei, mas e se eu não entregar ela na biblioteca da PUC, em português, mas sim aproveitar isso em artigos? Você não vai ter o diploma. É condicionada à entrega da tese. Não, então, enfim, eu vou ter que me reinventar aqui. Vai sair um artigo de 25 páginas, aí você sugere que já seja a parte comparativa. Não faça puramente das brasileiras, que eu já faça um entrelaçamento, porque é uma reescrita. Então, você tem que tentar escrever. É uma reescrita, não é cortar, adaptar, resumir, não. É uma reescrita. Mas eu acho que você pode trabalhar com aquela fala que eu acho que para mim foi uma intervenção boa na sua tese, na sua defesa do Schneider, de abordar isso que é uma riqueza da sua tese, da comparação das mulheres alemãs e brasileiras, né? Esse é o argumento. E tomar cuidado... A questão de família, ele enfatizou muito as diferenças na constituição de famílias. E o tema da idade também. A questão da idade, claro, sobre as opções de tratamento a partir da idade. Te forçaria uma reflexão sobre a sua tese, a partir da sua tese. E se você preferir fazer em português, sem imaginar outro investimento em inglês, a gente também tem boas revistas que publicam em português, né? A gente não pode esquecer. Que ficou uma reescrita muito complexa, eu não estou disposta, nem posso pagar isso agora, eu apresento para vocês em português. Se não, eu evoluí bastante no inglês, eu acredito que fazer a revisão que eu tive que fazer, que eu achei umas coisinhas, né, por melhor que tenha sido o inglês da Juliane Spink, eu tive que aprender. Eu fiquei 15 dias aqui queimando o meu bumbum nessa cadeira, que literalmente me deu queimadura mesmo, gente. Eu sofro de alergia quando eu fico muito tempo sentada e suo, mesmo de calça, eu sofro de uma alergia. E vocês não acreditam o tanto que eu aprendi com isso, com essa releitura de um inglês. Então, dá para fazer assim. Se não, peço desculpas. E que dia que é para entregar para o grupo? Porque dia 28 o grupo já vai ter lido, não é? Sim. Se você quiser inverter e ir para 11 de setembro, eu posso pedir o Guto para a gente apresentar um texto que a gente está terminando juntos, né? O Guto não está aqui hoje, mas eu acho que ele toparia fazer essa exposição. O artigo está praticamente pronto. Porque para mim, então, é uma novidade, né? Eu não estou com um artigo pronto, agora vocês estão me acompanhando no raciocínio, né? Todo mundo sacou aí, até a Cássia tinha a mesma dúvida, que eu pensei que era totalmente possível, já que é de minha autoria. Também não é. E também não posso ficar me citando. Então, é um reinvento, uma reinvenção. Ok. 11 de setembro. Que dia que a banca, a nossa banca, entre aspas, vai receber para poder, já nesse 11 de setembro, tá dando aquela avaliação necessária? Uma semana antes. Que dia que? 4 de setembro. Certinho. Então, transfiram-me aí, por favor, para o 4. Para 11, né? Eu entrego no 4 para quem for me avaliar. E aí eu converso com o Guto, se ele não puder, ou não puder estar nesse horário,
eu posso, enfim, eu negocio. Se ele não puder, a gente volta com a Luana Rodrigues, ela não está aqui, mas eu converso com ela, porque ela tinha se oferecido para dividir com a Marina. Então, a gente tem a próxima sessão garantida, digamos assim. Mas a gente... O prazo dessa próxima sessão também não foi falado, né? E agora estou entendendo que vai ser sempre uma semana antes. Então, no dia 21, Marina e Guto, ou Marina e Luana vão apresentar os esboços. Até lá, amanhã eu divulgo para vocês a planilha e as pessoas já se colocam de leitores. Ou, de repente, alguém já se oferece. Marina, qual que vai ser o seu tema? Qual vai o tema do seu artigo? Então, eu não estou com o título aqui, porque a bateria acabou, mas tem a ver com minha pesquisa, né? Então, tem a ver com pontos-chave da pesquisa, que é ruptura biográfica, cultura digital e câncer de mama. Eu estou pesquisando narrativas entre mulheres com câncer de mama na internet e fora dela, utilizando o Instagram como principal ponto de pesquisa. Então, eu fiz uma revisão sistemática de literatura sobre os últimos estudos envolvendo, né, a cultura digital como forma de relacionar esses tópicos. Aí eu correlacionei o que eu encontrei nos últimos 5 anos, né, seguindo alguns critérios, e acho que vai ser bem importante, assim, ter contribuições de vocês para poder aqui analiso, né, se os tópicos que eu selecionei dos artigos, eu li 10 artigos, aliás, mentira, minto, 9, porque realmente cultura digital tem tido pouca interlocução com a área da saúde. Aí eu vou fazer esse apanhado. Pode entrar em algumas mudanças, né? Mas eu agradeço muito também, se vocês puderem dar sugestões por escrito também são muito bem-vindas. Alguém se habilita? Eu, né, já sou uma leitora fã da Marina. Quem mais? Luana ainda está aí? Quem sabe, Luana? É muito próximo do seu tema, Luana. Eu? Claro. Se for o Guto, a gente é um relato de caso típico da odontologia. É muito engraçado, porque eu sou coautora, né? Mas é um caso... O Guto é um pós-doutorando, você riu, né, Veraldo? Porque tem que explicar tudo. Você não conhece o Guto. O Guto é um pós-doutorando da odontologia, que tem um projeto de extensão que chama Reconquista do Sorriso. As pessoas ficam inteiramente edentuladas e ele coloca próteses por cima de implantes. E na prática odontológica dele, ele começou a sacar que ele queria mais do que aqueles protocolos de avaliação de follow-up de clientela e resolveu vir ouvir as histórias da clientela dele no estudo qualitativo. Então, o que ele fez foi recortar um caso específico. Então, tem aquela descrição que eu não sei nem dizer os nomes de novo, né? A gente vai ler junto. Dos procedimentos que foram feitos no plano odontológico, e a narrativa desse sujeito entra como um follow-up qualitativo do caso. Então, é um artigo de estudo de caso clínico, na odontologia, com o follow-up das narrativas. Então, alguém se habilitaria para ler este texto? Ai, desculpa, ele está em inglês. Mila? Eu leio. Para que dia vai ser o do Guto? 28 de agosto, daqui 15 28. dias. Eu posso também. Ai, que ótimo. Perfeito. Então, já temos a sessão fechadinha, tá? E se for a Luana Rodrigues, né, vão já tirar as leitores possíveis, né? A Luana, em tese, está no dia 11, mas se o Guto não puder estar com a gente, ela vem. A Luana está trabalhando com suicídios de mulheres jovens, né? Eu não sei exatamente qual artigo ela vai trazer para a gente, mas ela estava com a dissertação bastante avançada e entrevistou mulheres jovens com uma característica muito doída de que várias das entrevistadas têm um relato de violência sexual,
né, antecedendo as situações de tentativas de suicídio. E são múltiplas tentativas de suicídio, muitas tentativas, nas histórias das mulheres que ela entrevistou. Quem se habilitaria a ler essa produção? Eu posso. Mariana e Everaldo. Sensacional. Gente, eu já vou me despedir de vocês. Também precisamos despedir. Bom ver vocês. Estava com uma saudade desses encontros. E a gente vai se vendo mais. Beijo. Beijo, querida. A gente também já está se despedindo. Assim, queria deixar tudo fechadinho para essa próxima sessão. Ei, neném, vem cá para você ver a minha galera. Peraí, que tem visita, minha gente. Tem visita, minha gente. Eu tenho visita aqui, minha gente. Ei, pessoal. Esse aí não conhece pessoalmente, não? Que gracinha, carinha branquinha. Essas mães multifamílias, né? Multiespécie. Eu sou multiespécie. Menino. Então, pessoal, eu vou ficar aqui um pouquinho com o Rogério e a Emanuele. Eu quero avisar vocês dois que eu fiz essa coisa horrorosa de justaposição de agendas entre vocês, mas a gente pelo menos conversa rapidinho e talvez saia um, depois entre o outro, porque eu estou aqui para conversar com vocês também. E... Ai, é a Sofia ou o Thor que estão aí? Quem é? Quem está aí, Maris? Aqui é o Totó. Oxe. Esse aqui é o companheiro da mamãe. A Sofia é mais preguiçosinha. A Sofia eu tenho que buscar ela lá no andar de baixo, mas esse aqui toda hora sobe. Ele sobe e desce. Quando ele fica querendo cola, ele dá umas lambidinhas no meu pé. Ele assiste, gente, vocês acreditam? Ele assiste televisão comigo. Ele fica prestando atenção nas vozes, todo mundo está conversando. O que está acontecendo? Gente, então, beijo pra vocês, gente, né? Beijo. Gente, um beijo pra vocês. Queridas, pessoas queridas. Beijo, ótimo. Você tá linda, Cássia. Obrigada. Vamos ver vocês. Rogério e Manu, fica aí um pouquinho, deixa eu morrer de vergonha com vocês dois. A gente combina. Carol, tá bom. Ana Lu, se precisar de mim, me chama nessa fase de aperto aí. Gente, eu fiz justaposição de agenda, mas a culpa é do Rogério, entendeu? Que a gente tinha para a segunda tira. Pois é. O problema por mim, tudo bem. O que vocês preferem fazer? Mas, Lúcio, se você quiser... Se você quiser conversar com a Mila primeiro, depois eu entro, você me chama. Pode ser, sem problema. Eu converso Sem com problema. Depois te dou um toque no Zap, que você pode entrar no mesmo link. Tá legal. Ok. Eu vou parar de gravar ou vocês querem que grave? Não, acho que não precisa, não. Acho que a gente pode... Não gravar, não. Vamos chorar pitanga juntos.